with you here tonight. Estou muito honrada de estar com vocês aqui hoje à noite. I love coming to Brazil. Eu amo vir ao Brasil. Do you know why I love to come to Brazil? Você sabe por que eu amo vir ao Brasil? Because it's full of Brazilians. Porque o Brasil está cheio de brasileiros Amen. apaixonados pelo Brasil. And I was so happy to see Nivea again. E eu fiquei muito feliz de rever a Nívia Soares aqui I don't know if novamente. she had to go home to her kids. E eu queria saudar a família, os filhos dela. But we have worked with Nivea for many years. Nós já trabalhamos juntos, eu e a Nívia Soares, há muitos anos, solemn assemblies and helping with the house of prayer. com a Assembleia Solene, que é o nosso ministério que tem And ajudado so- a estabelecer torres de oração. It's just such an honor for me to work with her again. Então, para mim, é uma honra poder estar juntamente com a Nívia novamente. And you all may be seated E vocês podem se assentar, because I'm going to talk to you for a little bit. porque eu vou ensinar um pouco para vocês algumas But coisas. my name is Stacy Campbell, O meu nome é Stacy Campbell and I have been married for 39 years, e eu já sou casada há 39 anos. and we have 5 children. Nós temos 5 filhos, 3 of them are 2 married, 1 almost married. 2 já estão casados e 1 está quase casado. And we have been on pastors and apostolic ministry for our whole life. E nós temos trabalhado como pastores e também com o ministério apostólico durante toda a nossa vida. But the main thing about that is the foundation of everything that I do Mas a coisa principal que tem sido a base ou a fundação de tudo que eu faço is what Bob Sorge just talked to you about. é aquilo que Deus tem falado sobre nós, aquilo que nós vamos falar. Praying the Bible. Que a gente possa orar a Bíblia. Joshua put it this way. Josué colocou da seguinte maneira: This book of the law will not depart from your mouth, se você usar esse livro da lei jamais se apartar da sua but you boca, will meditate on it. mas se você se manter nesse livro da You lei, will pray the word of God, você irá orar a palavra de Deus, and then you will be prosperous and successful. então vocês serão prósperos e bem-sucedidos em tudo. And so my husband and I, we have written 2 books actually on praying the Bible. Então eu e meu esposo nós já escrevemos 2 livros falando sobre como They have- orar a Bíblia. Been translated into many languages. Esses 2 livros já foram traduzidos para vários idiomas. We even have one in Portuguese. Nós temos até mesmo em português. Oranda a la palavra or something like Orando a palavra. that. Okay, I don't speak Portuguese. Eu não falo português. But I have been coming to Brazil for the last 12 years. Mas eu já tenho vindo ao Brasil nos últimos 12 anos. I have an extraordinary miracle story about coming to Brazil. E nós já temos experimentado os milagres maravilhosos aqui no Brasil. But the first time that I came to Brazil, Mas a primeira vez que eu vim aqui, I came with a spiritual daughter who is 20 years younger than me. eu vim através da indicação de uma filha espiritual que era 20 anos mais nova que eu. And she invited me to your beautiful country. E ela foi a pessoa que me convidou pela primeira vez para vir para o seu lindo país. She is Brazilian, Ela é uma brasileira and she went to Bethel to go to the School of Supernatural, e ela foi lá em Betel fazer a escola do sobrenatural. and she met her husband there, E ela conheceu seu esposo lá. and so now she lives in America. Então hoje ela mora na América. But she invited me to come to Brazil 12 years ago. Mas essa pessoa me convidou para vir ao Brasil pela primeira vez há 12 anos. And one of the jobs that I do is I'm the international director of the Call with Lou Engle. E um dos ministérios que eu faço, eu sou a diretora internacional do ministério chamado The Call, ou chamado com Lou Engle. And so we wanted to do a solemn assembly here in Brazil. Então nós decidimos fazer uma assembleia solene aqui no Brasil. So we began to fast. Então nós começamos a jejuar. We started our first time, before we came to Brazil, we did a 6-month Daniel fast. E antes de vir, nós começamos a fazer um jejum de Daniel por 6 meses. Culminating in a 40-day water and juice fast. At the end, we did 40 days only on water and juice. E no final desses 6 meses, nós começamos um jejum de 40 dias com apenas água e suco. And we landed in Brazil. E depois nós terminamos aqui no Brasil. And we had a day of prayer.
E nós chegamos aqui no Brasil depois de todo esse período de jejum para ter o nosso dia de oração. And we did it in the spirit of Joel 2. E nós fizemos baseado naquilo que está em Joel Gather capítulo 2. the elders. Gather the elders. Para juntar os anciões da igreja, a liderança. And leaders of many of the movements of Brazil came for that first day of prayer. Líderes de vários ministérios e movimentos do Brasil vieram para essa nossa reunião de oração. 11,000 people showed up at our first solemn assembly. 11.000 pessoas compareceram naquele dia na nossa primeira assembleia solene de oração. But before we came to Brazil that first time, Mas antes que nós tivéssemos vindo ao Brasil pela primeira vez, I said to Carrie, my spiritual daughter, eu sempre I said to my spiritual eu daughter, falei com a minha filha espiritual, a que me convidou para vir. you know, our end goal is not one day of prayer. A nossa meta principal não é esse dia de oração. Because what we wanted to do was bring an understanding, a deeper understanding of prayer to the nation of Brazil. Mas na verdade a nossa meta principal é trazer um entendimento mais profundo para a igreja brasileira sobre a oração. I have come to Brazil every single year for 12 years. E desde então, nesses últimos 12 anos, eu tenho vindo ao Brasil todos os anos sem faltar. Sometimes 3 and 4 times a year. Muitas vezes até 3, 4 vezes por And we ano. started with days of prayer. E nós começamos esses São dias de oração. Paulo, Curitiba. Nós começamos em São Brasília. Paulo, em Curitiba, em Brasília. All we did was we came to fast and pray for the nation of Brazil. E tudo que a gente faz é vir aqui para orar e jejuar pela nação brasileira. I have many crazy stories of that time. E eu tenho muitas histórias loucas dessa época. One time when we were going to Brasilia, Certa vez nós estávamos indo para Brasília. and Gustavo was helping us. He's a worship leader, Gustavo. You know him from Brasilia? E Gustavo, que é um líder de adoração de Brasília, ele estava nos ajudando, trabalhando, organizando. And he got us into the actual parliament or the president's, your White House. I don't know what the... E ele nos levou no Congresso em Brasília, o local lá no parlamento onde está o Congresso, o governo brasileiro. And we did a day of fasting and prayer right in the middle of Congress. E nós fizemos um dia inteiro em jejum e oração no meio do Congresso brasileiro. And while we were fasting and praying, E enquanto nós estávamos lá orando e jejuando, someone came and tapped me on the shoulder. alguém chegou e bateu no meu ombro. I said, "Come." E essa pessoa falou: venha. I said, "Where to?" E eu falei: mas para onde? She said, "I have a helicopter." Essa pessoa chegou correndo e falou And assim. she was in the military. Ela falou: nós temos um And helicóptero she disponível. was like trained to like jump out of airplanes and everything. E essa pessoa era uma pessoa que era treinada como paraquedista, And ela she- saltava de She paraquedas. got this helicopter. E ela conseguiu esse And helicóptero. we all went in the helicopter. E nós repentinamente fomos jogados nesse And helicóptero. she hung out of the helicopter E ela estava ali pendurada no helicóptero, and did a prophetic act. fazendo um ato She profético. poured oil and wine Ela começou a derramar dos céus de Brasília óleo e vinho over strategic spots in the city of Brasilia sobre locais específicos e estratégicos da cidade de Brasília. to actually act as a sign that the Holy Spirit and the blood of Jesus would wash the nation of Brazil. E nós estávamos ali naquele dia declarando que o sangue de Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo And virá while para o we were in Brasil. the helicopter, E dali daquele we helicóptero, were prophesying estávamos profetizando na that nação Brazil would be changed que o Brasil será by the power transformado of the blood of Jesus pelo poder que há no sangue de Jesus, and the power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. Aleluias! And I love Brazil. E nós vamos ganhar o Brasil And para I Jesus. believe that God wants Brazil Deus quer o Brasil, Jesus ele quer o Brasil. to be a prototype. Que ele Brasil seja um exemplo e um protótipo para as nações. But before we ever did any of the solemn assemblies, the day of prayer, Mas antes que nós tivéssemos feito a primeira assembleia solene no Brasil I como said dia de oração, to my spiritual daughter, eu conversei com a minha filha espiritual. you know, our end goal is not one day of prayer. Eu falei para ela, a minha meta indo ao Brasil não é fazer essas reuniões de um dia de I oração, said we will do a day of prayer mas nós vamos fazer esse dia de to oração. catalyze the revelation of the house of prayer. Nós vamos levar para o Brasil, para a nação brasileira e para a igreja a revelação e o entendimento das And- casas de oração. And when we started doing this 12 years ago, E quando nós começamos a fazer isso, ensinar essa revelação há 12 anos atrás,
was only one 24/7 house of prayer that we knew of in the nation. Naquela época, há 12 anos, só havia no Brasil uma casa de oração 24 horas no Brasil que nós conhecíamos. There may have been more, but that's all we knew of. Mas talvez existissem mais, mas naquela época nós só conhecíamos And I uma. said, our end goal is not a day of prayer. E eu falei para ela, a nossa meta não é fazer apenas um dia, That will catalyze a house of prayer. mas nós queremos passar a visão que o Brasil And we entenda. began to bring leaders from the houses of prayer that we knew to the nation of Brazil. E nós começamos a trazer líderes de casas de oração do Brasil que nós We conhecemos. brought Dwayne Roberts and Alan Hood and Corey Russell and Lou Engle and many leaders in prayer. Lou Engle, todos esses líderes mundiais que têm essa visão e que ensinam esse propósito de casas de oração. Jackie and Elcio, just different leaders. Muitos líderes mundiais vieram. And I said, because the house that God lives in E nós começamos a ensinar sobre a casa que Deus habita. is a house of prayer. É a casa de oração. Jesus said, Jesus disse o My seguinte: house, a minha the casa, house I live in, a casa que eu is moro, a house of prayer. será chamada casa de A oração. house where people come and talk to me. Uma casa onde as pessoas Where vêm para falar they comigo. behold me. As pessoas vêm para And they're poder me adorar. transformed into the same image. E as pessoas serão transformadas à minha imagem e semelhança. But before we ever came to Brazil once, I said our end goal is not a house of prayer. Mas antes mesmo que viéssemos ao Brasil, o Senhor nos direcionou que a meta não é somente estabelecer casa de oração. Because the scripture is clear Porque as escrituras são claras that the purpose of a house of prayer que o propósito de se ter uma is casa for de all oração, nations, o propósito de se ter uma casa de oração Our end goal é para as nações. is to see the nation of Brazil A nossa meta principal é ver a nação brasileira, to the feet of Jesus. a nação brasileira discipulada para estar aos pés de Jesus So Cristo. that they're discipled and taught in the ways of God. Então eles precisam ser essa nação discipulada como estar aos pés de Cristo. And so we've been coming year after year to Brazil. Então desde então nós já temos vindo ano após ano para o Brasil. But the reason that I started to come Mas a razão pela qual eu comecei a vir ao Brasil was because one day I was praying the Bible, foi porque um certo dia eu estava orando a Bíblia, as is my custom, como eu faço de costume, and I don't remember the exact scripture, e eu não recordo muito bem qual foi a passagem correta. but it must have been something like, we love him because he first loves us. Mas era algo como se fosse aquela passagem que diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. And I was meditating on that scripture, E enquanto eu estava meditando nessa passagem, and all of a sudden I had a rhema. de repente eu recebi uma palavra rema. I like that sermon. Eu recebi uma palavra rema do Senhor. And, I used to, before that point, E antes desse ponto, I was probably about 40 at the time. eu tinha provavelmente 40 anos nessa época. I used to think, well, I'm a very zealous Christian. E eu costumava pensar que eu era uma cristã muito fervorosa, muito zelosa. I really love God. Eu sou uma pessoa que ama I've given realmente. my whole life for God. Eu amo a Jesus, eu vou viver minha vida para Ele. And I used to have this kind of perception. E eu costumava ter esse tipo de percepção. But that day, Mas naquele dia, I had the rhema eu recebi uma palavra rema, that I only loved him que eu apenas o amo because he first loved me. porque Ele primeiro me amou. And God began to take me through my childhood, E Deus começou a me levar à minha where I infância. had my first vision of Jesus. Quando na minha infância eu tive a minha primeira Began visão to de take me Jesus. through moments of my life E Jesus me levou a lembrar de momentos where que eu passei, long before I even understood, onde eu passei ali a entender he was reaching out to me. que Jesus He estava was falando revealing comigo, himself to me. que desde a infância He Ele já was estava me loving me. alcançando, Ele já estava me amando. And I was thinking of how he not only saved me, E eu comecei a meditar em como não apenas esse Jesus maravilhoso me salvou, but he saved my family. mas Ele também salvou toda a I minha have família. 5 brothers, a twin sister, Ele salvou as minhas irmãs, You know, salvou a minha família. and almost all of them became Christians and worship leaders and elders of churches. E quase toda a minha família se tornaram cristãos, líderes na igreja, anciãos na My igreja. parents
nossos familiares, started to really believe in God. eles not just passaram go to realmente church. a se converter de verdadeiramente a Jesus. Now all the next generation, almost all of them has made a commitment for Jesus. E muitos dos nossos familiares tornaram-se um compromisso And I was- verdadeiro com Cristo. I was so grateful E naquele momento eu fiquei tão grata. at how God had answered all my prayers. E aí eu entendi como que Deus havia respondido minhas orações. Out of my spirit came these words. E a partir do meu espírito veio a seguinte palavra: God, you have answered so many of my prayers. Deus tem respondido muitas das minhas orações. I'm going to give the rest of my life E a partir daquele dia eu falei, eu vou entregar o resto da minha vida to answering yours. para agora responder as tuas orações. I'm going to give the rest of my life Eu falei, Senhor, a partir de agora eu vou entregar o resto da minha vida to answering your prayers. para responder aquilo que está no teu coração, aquilo que é as tuas orações. Begs the question, which leads us to the question. E isso nos faz fazer a seguinte pergunta: What does God pray? qual é a oração que Deus faz? What are God's desires? Qual é o desejo que está no coração de Deus? What does God want? O que é que Deus quer? I began, to say, God, well, what do you pray about? What do you want? E eu comecei a orar da seguinte maneira: Deus, o que é que o Senhor quer? O que é o desejo do teu coração? Qual é a oração que o Senhor faz? Tell me what you want, what you really, really want. Me diga, Deus, o que é que o Senhor quer verdadeiramente? Amen. Amém? And we begin, and I realized there were two main things that God prayed about. E eu comecei a entender que haviam duas coisas principais que Deus orava sobre isso. The longest prayer we ever hear from Jesus A oração mais longa que você já is ouviu na John Bíblia, chapter 17. a oração mais longa que você já ouviu Jesus fazer na Bíblia está And em it is João, the prayer of a dying man está em João capítulo on 17, his way to the cross. On his way to the cross. quando ele estava a caminho da cruz. And he's gathered his disciples around him, as it were. E Jesus juntou os seus discípulos quando ele sabia que And ele estava his indo para a cruz. prayer is for them E a oração que Jesus fez por eles, and for us. e a oração que ele fez por nós, And the pinnacle of that prayer to me e começando a entender e estudar essa oração falando is comigo, verse 24. está o principal, o centro está no versículo Where Jesus 24, says, onde Jesus diz, Father, quando Jesus disse assim: Pai, I desire. eu desejo, Father, Pai, I desire. eu desejo, This is what I want. isso é o que eu quero, Pai. That those whom you have given me O desejo que eu quero é que aqueles que o Senhor me deu would be with me where I am, estejam comigo aonde eu estiver, to behold my glory, e que eles possam estar participando da minha the glória. glory that I had with you before the foundation. A glória que eu já tinha contigo antes da fundação do mundo. God wants you and I to be with Him. E que nós queremos habitar e He quer wants estar com eles. you and I to just be able to behold Him and share His glory with us. E o meu desejo, Pai, o que eu te peço é que nós possamos compartilhar a nossa glória, a nossa presença com And eles. 1,000 years before Jesus prayed that prayer, E milhares de anos depois que Jesus fez esta oração, another man prayed the identical prayer. um outro homem fez uma oração semelhante. His name was David, O nome dele era Davi, the man after God's own heart. um homem segundo o coração de Deus. And this is the prayer he prayed. E essa foi a oração que Davi fez. One thing I desire, Ele falou: uma coisa eu desejo, that I may dwell in the house of the Lord que eu possa habitar na casa do all Senhor the days of my life. todos os dias da minha Behold the vida. beauty of the Lord. To behold the beauty of the Lord. Que eu habite na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. And Jesus prayed, one thing I desire. Então- Father, I desire. Então Jesus fez uma oração: Pai, uma coisa eu te peço e eu desejo. And David said, one thing I desire. E Davi fez a mesma oração: a uma coisa eu desejo e quero. That those whom you have given me would be with me where I am. O desejo é que aqueles que o Senhor me deu como filho estejam comigo aonde eu That estiver, I would live in the house of the Lord forever. para que eu possa habitar na casa do Senhor eternamente.
to behold my glory, para contemplarem a minha glória, to behold the beauty of the Lord. para que nós possamos contemplar a It's beleza the do Senhor. same prayer. Então essa foi a mesma oração. And that is so deep inside the heart of God. Então essa é a oração profunda que move o coração de Deus. And the other prayer that we hear the Father asking the Son E outra oração que a gente ouve o pai perguntando ao filho, is Psalm 2. está também em Salmo 2, Ask me, que diz assim: and pede-me, I will give you the nations for your inheritance. pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede-me. So I began to pray the very prayers that God prayed. Então eu passei a orar não mais as minhas orações, mas a orar a oração que Deus faz And na I Bíblia. realized that these things are deep in the heart of God E from eu the comecei a beginning- entender que essas coisas são profundas no coração de Deus. from the beginning of time. Porque desde o princípio das God épocas, has so loved the world. Deus amou o mundo de tal maneira God wanted to be with Adam and Eve in the garden. que Deus sempre quis estar com Adão e They Eva would ali go no jardim. down in the cool of the day. E Deus sempre vinha para conversar com eles, para estar em comunhão com Adão e Eva na viração do dia. The desire of God to be with man endured beyond the garden. Então o desejo de Deus de estar ali sempre com o homem no jardim da presença. And even though they were driven out of the garden, E ainda mesmo que o homem desistiu do jardim, desistiu da presença, God continued to communicate. Deus continuou se comunicando com a And humanidade. God never stopped desiring that man would be with him where he is. E Deus originalmente nunca desistiu de ter um sonho, um It endured desejo de estar com o homem. Beyond the flood, E mesmo depois da tempestade de Noé, and beyond the killing of his prophets, e mesmo depois que os profetas foram assassinados, so much so that one day the word became flesh. mesmo depois de todo o tempo, quando a palavra se fez carne e habitou entre nós, And for the joy that was set before him, e a alegria que estava ali proposta diante dele, Jesus endured the cross Jesus, ele suportou a cruz so that you and I could be with him where he is. para que você e eu possamos estar com ele aonde ele You know, estiver. and this desire never gets old with him. E eu quero dizer que esse desejo do coração de Deus nunca envelhece. And in Revelation 21 we read E quando a gente chega em Apocalipse the capítulo new 21, Jerusalem descends a gente, out of heaven a gente começa a ler sobre a nova Jerusalém celestial que vai descer dos céus. like a bride. E essa Jerusalém vai vir para onde nós And estamos. the loud voice says, E uma voz alta diz: behold, eis the dwelling place of God. o lugar da The habitação de Deus. tabernacle of O God tabernáculo da habitação de Deus is with men. está agora no meio de nós, no meio da humanidade, está entre I'm nós. telling you, this is our end goal. Então essa é a nossa To meta be principal. eternally with him. A nossa meta é estar sempre com Ele, é estar com And Deus. so I began to pray these prayers. Então eu passei a partir dessa revelação a orar isso. I began to pray the very prayers that God prays. E eu passei a orar a oração que Deus faz. John 17, Em João capítulo Psalm 17 2, and Psalm 2, e Salmos 2, verse 8. versículo 8. See, because God's heart is so big, Porque o coração de Deus é tão grande He doesn't just want a few of us. que Ele não quer apenas alguns de I nós. mean, there are a lot of us here tonight, Eu sei que existem muitos de nós aqui, but there are more outside this building than inside this mas tem building. muito mais de nós lá fora do que os que estão aqui dentro. There are more people that God wants with Him where He is. Existem muitas pessoas que estão lá fora agora que Deus quer que esteja conosco aonde Ele está. And so I pray these prayers almost daily, weekly. Então eu passei a fazer essa oração quase que I semanalmente. said, God, use me to be an answer for your prayers. Deus me usa para ser um canal de resposta para as tuas orações. And what happened was I had a few strange experiences that have caused me to think differently than I've ever thought in my life. E o que aconteceu depois que eu comecei a orar diferente, eu comecei a ter experiências que mudaram a minha forma de pensar e mudaram a minha vida. One of them was being at the 20-year anniversary of Toronto. E uma dessas experiências foi estar naquele aniversário de 21 anos em Toronto. Before Toronto broke out 25 years ago, I prophesied to John and Carol Arnott before it happened that this big move of God was coming. Antes de acontecer esse mover de Deus na cidade de Toronto, nós profetizamos sobre o que iria acontecer naquele lugar.
And I remember 20 years later being there E eu me lembro que 20 anos depois que and nós hearing oramos, all these amazing stories of nations impacted by the power of the Holy Spirit. nós começamos a ouvir testemunhos de nações inteiras e países que foram impactadas pela oração e o Espírito Santo. Millions of people coming in to the presence of God through just that one move. Milhões de pessoas que estão vindo para a presença de Deus através desses moveres de oração. Nation after nation of ministers got up and testified of how God saved many people through that move of God. E nações e mais nações têm testificado de como que Deus tem salvado milhares de pessoas através desses moveres de oração. But at the 20-year anniversary, Mas ali naquele aniversário de 21 my anos, husband and I went out with John and Carol Arnott for dinner. We went out for supper with them. nós saímos para um jantar depois daquela reunião And John Arnott said, e foi dito o seguinte: "Do you see that waitress there? você está vendo aquele garçom que está ali? I bet you if you asked her about the Toronto blessing, Se você perguntar a essa pessoa sobre she would never have even heard about it." se ela já ouviu falar de Deus, você vai ver que talvez aquele garçom talvez nunca tenha ouvido And falar de Deus. then John Arnott said this, E então foi dito o seguinte naquela reunião: "We saw many people come to faith in revival. nós vimos muitas pessoas vindo para a fé cristã através de um avivamento, But we didn't touch our city, mas nós não estamos tocando as nossas cidades. and our nation is worse off now than it was before." E as nossas nações, os nossos lugares e cidades não estão talvez bem como estavam antes. And I, as a fellow Canadian, I had to agree with him. E eu, talvez ali como uma boa canadense, eu tive que concordar com aquela reunião, com aquilo que foi dito na reunião. The city of Toronto had elected a mayor that went in drunken and drug-filled rants. It got all over the news. Porque a nossa cidade de Toronto, no Canadá, tinha eleito um prefeito que estava sempre envolvido, talvez com drogas ou bebidas, e sempre estava no noticiário da cidade. The province of Ontario, where Toronto is, Então, had just introduced the most radical gay, lesbian, homosexual agenda to 5-year-olds e aquele in the public school system. o governo da cidade de Toronto começou a apresentar uma agenda, digamos assim, a ensinar para as crianças nas escolas sobre homossexualismo, sobre toda essa agenda que não está na palavra de Deus. Tudo aquilo estava sendo ensinado na cidade. And it seemed like the average Canadian was blissfully unaware that a great revival had ever swept their country. Então, a cidade estava vivendo, né, uma situação onde talvez ninguém esperasse que um avivamento pudesse acontecer ali. And from that moment on, I began to pray a different prayer. E a partir daquele momento eu comecei a fazer uma oração diferente. Eu comecei a orar: If you Deus, desire nations, se o Senhor deseja nações, if you're praying for your church to be one, se o Senhor tem orado para que a tua so igreja that seja the whole uma, world will believe, se o Senhor tem a tua oração é para que o what mundo are inteiro we creia, doing wrong? What are we doing o wrong? que é que nós estamos fazendo de errado que as Why nossas cidades não estão assim? Does Canada not know you? Por que o Canadá não está conhecendo o Senhor? Help me, God, understand Ajude-me, Deus, a entender. how I can actually answer your prayer. Como que eu posso ser resposta para a oração que está no teu coração? And I began to read a whole bunch of different books. E eu comecei a ler muitos livros diferentes. I began to look into church history. Eu comecei a estudar história da igreja. And I realized that the modern church has made a great distortion of the true gospel of Jesus Christ. E eu entendo que quanto mais a igreja ela distorce o evangelho de Jesus Cristo, We preach a gospel of salvation, muitas vezes nós pregamos o evangelho da salvação, but not the gospel of the kingdom. mas não pregamos o evangelho do reino. Jesus always preached the gospel of the kingdom. Jesus sempre pregava o evangelho do reino. And Jesus, when he stood up at 12 years old, E Jesus, quando estava no templo aos 12 anos de he idade, said, "The Spirit of the sovereign Lord is on me." ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. And the purpose of the Spirit of God being on him Quando o propósito do Espírito está sobre ele, was to bind up the brokenhearted, set captives free. era para curar aqueles que estavam com o coração cativo, para libertar os oprimidos e curar os feridos. Righteousness, justice. Então ele orava para que houvesse justiça. And David, E Davi, when he prayed that prayer, quando ele fez essa oração: one thing I desire, uma coisa eu desejo, to live
presence of God. que é habitar na presença de Deus. Do you know what he did in his life practically? Você sabe o que Davi fazia na vida prática dele? He built a house of prayer. Ele construiu uma casa He de built oração. a tabernacle of Ele David. construiu um tabernáculo chamado Tabernáculo de Davi. And E he took a nation. ele ganhou a nação inteira. And he went to war. E Davi foi para a guerra pela Monday to nação. Friday. Todos And sempre. he began to break where the kingdom of God had suffered violence. He began to take it A back Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, então Davi guerreou as causas do reino. until he established the name of the Lord in the nation of Israel. Até que o nome do Senhor foi estabelecido na nação de Israel através do reinado de Davi. I read this one book by a YWAMer. E eu li um desses livros falando sobre esse assunto. It's called The Old Testament Template. Esse livro é chamado um estudo do Novo Testamento. And in that book, she opens the book E nesse livro, essa pessoa abre o with livro, the story of a city. ela faz uma abertura do livro contando a história de uma She said cidade. she was flipping channels one night. Ela disse que certa noite ela Watching estava assistindo TV, a escritora do livro, And she landed on this documentary. e ela estava mudando de canal e aí chegou em um documentário. And the documentary was about Christians and cities. E esse documentário falava sobre cristãos e as cidades onde os cristãos estão. And the person doing the documentary E a pessoa que estava fazendo o documentário said Christians believe disse o seguinte no documentário, que that the more Christians there are in a city, the E- better off the city will be. The better off the city will be. E nesse documentário estava relatando o seguinte: quanto mais cristãos existem em uma cidade, melhor é o nível dessa cidade, melhor é essa cidade. Do you believe that? Vocês acreditam nisso? That the more Christians there are, Que quanto mais cristãos existem the em uma better cidade, the city will be? melhor a cidade vai ficando? Well, this guy that heard that story said, I decided to test and see if it was true. Então, essa pessoa que estava fazendo o documentário, ela decidiu fazer um teste para saber se isso era verdade. So he said, I studied America to see where the most Christians lived. Então, ela começou a pesquisar nos Estados Unidos, onde estavam as cidades americanas que havia a maior concentração de evangélicos. And he said, I discovered that Dallas, Texas was the most Christian city in all of North America. E eu descobri que a cidade de Dallas, no Texas, é a cidade com a maior concentração de evangélicos nos Estados And he Unidos. said, this was my definition of a Christian. Então, ela falou isso como uma definição que ela entendeu como aquela definição de cristãos. Not just one who professed with their mouth, Cristão, para ela, não é apenas aquela pessoa que professa com a sua boca, one who actively attended church at least 2 or 3 times every single month. mas ela considerou como cristão aquelas pessoas que estão atendendo ou frequentando Their regularmente families uma igreja, were in church, etc. pessoas que estão frequentando igrejas, que estão com a família na igreja. And he said, by that definition, Então, com essa definição, Dallas, Texas was the most Christian city in all of North America. ela descobriu que a cidade de Dallas, no Texas, é a cidade com a maior concentração de cristãos. The home of many mega churches. E sabia que em Dallas, So many Christians. Dallas é um lugar onde tem muitas Homes, mega igrejas. You know, churches of 20,000, 10,000, schools, theological seminaries. A maioria dos seminários teológicos americanos estão em Dallas, bem como as igrejas, mega igrejas de 20 mil, 30 mil membros. And then he went to see what the city of Dallas was like. E então essa pessoa foi agora saber a história de Dallas, o que é que acontecia nessa He cidade. checked with the city government. E ela começou a pesquisar sobre o governo de Dallas. You know, how much racism was there? Economic disparity, poverty. Ela começou a estudar quais os problemas que a cidade tinha, por exemplo, na área econômica, de Equal access to education. problemas na etc. educação, problemas de racismo, quais eram os problemas que estavam em Dallas. And after he looked at all of the social indicators of the city, E depois que essa pessoa que fez o documentário estudou todos esses índices da cidade de Dallas, he discovered ele descobriu that Dallas, Texas was one of the worst cities in all of North America to live in. Ele descobriu que a cidade de Dallas era uma das piores cidades, com os piores índices nos Estados Unidos. Most violent crime, terrible racism, A cidade com os maiores índices de racismo, maiores índices great de disparity crimes, between rich and poor. maior índice de etc., criminalidade, etc., maior etc. índice de divisão de riqueza, desigualdades And sociais, the pobreza. lady
who wrote the book, E então essa mulher, Landa, que escreveu esse said that livro, by the time the documentary was over, she was sick. She felt sick. ela disse que ela chegou o momento que ela estava enferma. But you know that our job, Mas você sabia que o nosso papel como igreja, which is not a duty, o que não é uma função, it's a labor of love. It's a labor of love. é um trabalho em amor. That if we love God, O nosso trabalho como cristãos é, se nós amamos a Deus, Jesus defined love like this. Jesus definiu o amor da seguinte maneira: If you love me, se vocês me amam, keep my commandments. Keep my commandments. vocês precisam guardar os meus mandamentos. If you love me, Se você me ama, the one who loves me, aqueles que me amam, it says you are my friends. Jesus disse: se você é meu amigo, If você you me do what ama. I command. Você é meu amigo quando você faz os meus mandamentos. How can we love God Como é que who we nós don't see? Como é que nós podemos amar a If we Deus? don't love our brother who we do see? Como é que nós podemos afirmar que amamos a Deus a quem não And estamos vendo? if we look at Jesus' own definitions of love, Então, se a gente olhar para Jesus para entender a definição de amor, it has everything to do with obedience. a definição de amor tem tudo a ver com obediência. And it's not, and it has everything to do with our brother. Então, tem tudo a ver com amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. Jesus was the person that said the second commandment is like the first commandment. E foi Jesus que disse que é como se fosse o grande mandamento da palavra. And so when I brought Carrie to Brazil, I said, when I brought my spiritual daughter to Brazil, she brought me to Brazil. Então, quando actually. eu vim para o Brasil pela primeira vez, I said the day of prayer eu fiz aquele is dia de not our oração. end goal. Eu falei, a nossa meta não é estabelecer um The dia day de of oração. prayer will catalyze a house of prayer. A nossa meta não é apenas estabelecer casas de oração. You know, when we came, now there's almost 300 houses, 24/7 houses of prayer in the nation of Brazil. Mas hoje nós entendemos que já existem centenas de casas de oração pelo Brasil. I said, and when we get critical mass, E eu falei, mas onde é que nós vamos, talvez, when we get enough people looking at God, onde é que nós vamos encontrar o número de when we pessoas que get buscam a enough Deus? Brazilians staring at His face, Onde é que nós vamos encontrar brasileiros apaixonados pela when presença? we get enough Brazilians spending time in His presence, Onde é que nós vamos encontrar brasileiros apaixonados pela presença? then we are going to go and answer His prayer. Quando é que nós vamos ser canal de respostas para Deus? That Brazil becomes a nation for His inheritance. Para que o Brasil se torne uma nação onde Ele habitará. And this is not it's not revival or reformation. Então isso não é avivamento ou reforma. It's not a house of prayer or, a transformed nation. Não é apenas estabelecer casas de orações. It's both. É os dois. It's not, love God just emotionally and sing to Him. Não é apenas amar a Deus emocionalmente e cantar para Ele na It igreja. translates to keeping His commandments. Mas isso se traduz no seguinte: se você ama Ele verdadeiramente, nós guardamos os seus mandamentos. The emotion begets an action. A emoção da sua adoração começa a se transformar em ação. And all intimacy bears fruit. E através da sua intimidade com Ele, você vai começar a dar The frutos. closer you are, Quanto mais você the está more perto, fruitful you will quanto be. mais você se aproxima dele, mais frutos você dá para Ele. But I want to say this, it is what lovers of God have always done. E eu quero dizer que é aquilo que as pessoas apaixonadas mais faz. And some of us might have our primary occupation being in a house of prayer. E talvez nós podemos ter a nossa ocupação na casa de oração, frequentando uma casa de oração. And others of us might have our primary expression of love for God being in government E outros podem ter uma expressão do seu amor de Deus no governo, trabalhando no governo. or helping the poor. Talvez você pode expressar o amor de Deus ajudando os pobres. But all of us together, Mas todos nós juntos, when we love Him, quando nós passamos a amar a Ele, we love Him with our heart, amamos a Ele de todo o coração, our affections, com a nossa but afeição, also with our strength. mas também com a nossa força. We give our lives. A gente dá a nossa vida Pour total. our lives out like a drink offering. A gente derrama a nossa vida como oferta de libação. With our mind, we love Him with our mind. Com a nossa mente inteira a gente ama We Cristo. study to show ourselves approved E a to gente God. estuda e se prepara para se apresentar a Ele como And obreiro lovers aprovado. of God E nós nos tornamos apaixonados have por Ele. almost automatically gone to bringing
nations to his feet. Então, se você age assim, automaticamente nós vamos levar a nação inteira a estar aos pés de Jesus. Stopping injustice, A gente vai começar a vencer a injustiça. bringing righteousness. Vamos começar a levar a justiça de Deus no lugar onde You estamos. know, a few years ago we celebrated the 500-year anniversary of the Protestant Reformation. E há algum tempo nós celebramos os 500 anos da reforma na Palestina, And when we look into church da history, reforma protestante, e nós estávamos estudando a história da igreja, except for the 20th century, e a gente entende que para o século 20, we see that real revival always turned into national transformation. a gente entende que sempre um avivamento vai gerar uma transformação In the nacional. lives of the disciples, E no coração dos discípulos, in the upper room, quando eles estavam ali, you will receive power, eles estavam orando no and cenáculo, you'll be my witnesses. eles receberam poder para ser Jerusalem, testemunhas Judea, Samaria. em Jerusalém, Judeia, Samaria. By the time you get to Acts 17, I think it is, E quando você chega em Atos capítulo 17, people in the nations você vai ver que as pessoas da nação inteira, are saying, who are these people? as pessoas começaram a perguntar: quem é esse They've turned the povo? world upside Quem é down. esse povo que colocou o mundo de cabeça para baixo? You know, because power is for something. Porque o poder está sobre você para fazer alguma coisa. Love looks like something. Deus está procurando fazer algo. And maybe you're the generation of Brazilians. E você faz parte dessa geração de brasileiros que vão se posicionar para fazer algo para Ele. Maybe you're the generation E você é essa that will geração, seek his face. a geração que vai buscar a And face, Brazil will lift up her head que so o Brasil vai he olhar gains, para os céus e vai that buscar a the face King of glory may come in. e vai levar a glória para Who Ele, is this King of glory? que vai obedecer os seus The Lord, mandamentos strong and mighty. e vai obedecer os seus Maybe mandamentos you're e levar a that glória. generation, Nós vamos ser essa the geração, Jacob generation. a geração de Jacó. And so I began, when I read church history, Então, quando eu comecei a estudar a história da igreja, I realized that it doesn't matter where you start. não importa como você ou onde você When começou. John Calvin started the Reformation in Geneva, John Calvin. Quando João Calvino começou a reforma protestante em Genebra, Geneva was one of the worst cities in all of Europe to live in. naquela época Genebra era uma das piores cidades para se morar na Europa. They wrote about Geneva that it was a den of iniquity, E eles escreveram que naquela época da reforma, aquela cidade era como se fosse um poço de iniquidade. a cesspool, a garbage dump on the face of Europe. Aquela cidade era como se fosse uma lata de lixo na Europa. And today they have reformers immortalized in statues in Reformation Park. E hoje naquela cidade existem estátuas de homenagem pela reforma protestante de Calvino. And in their lifetime, E durante a vida dele, Calvin, Erasmus, John Knox, William Farel, Calvino, John Knox e todos esses avivalistas, they began to preach eles começaram a pregar. the very prayer Jesus taught us to pray. Eles pregavam a mesma oração que Jesus The fazia, kingdom of God would come to Geneva. para que o reino de Deus viesse The sobre will Genebra, of God would be done in Geneva, que o reino de Deus se the cumprisse em government, Genebra, no governo, in the economy, na economia da in the cidade, education system. no sistema de educação da For cidade. them, worship didn't just happen in a building. Que a adoração não acontece apenas na igreja. Worship took place in the beauty of holiness, A adoração começou a acontecer em toda parte da cidade. where men and women refuse to be corrupted, Quando homens e mulheres da cidade se recusam a ser corruptos, refuse to take a bribe. se recusam a talvez aceitar They suborno, began to say that we are going to have a theocracy in Geneva, nós começamos a declarar que haverá o governo de Deus sobre Genebra. that God will be the head of Geneva. Deus será o cabeça, o prefeito da cidade. To this day, Geneva is one of the only 3 theocracies in a government system in the world. E hoje, até os dias de hoje, Genebra é uma das poucas cidades, das 3 cidades do mundo que tem um governo de Deus na administração. And they began to say, E eles começaram a dizer: it's God that gives the power to create wealth. é Deus que dá o poder para gerar riquezas e a economia da cidade. All these refugees are fleeing to religious persecution to Geneva. Todas as pessoas sofrendo perseguições religiosas passaram a ir morar em Genebra. We need businesses. Muitas empresas, We need jobs muitos empregos. to lift the people out of poverty. Começou a tirar o povo de To Genebra da build pobreza. schools. To build schools. Eles começaram a construir To lojas. raise up workers for the harvest field, which is white. Começaram a levantar obreiros para a grande colheita, os campos que estavam brancos. And many of the
refugees were fleeing, had a trade of watchmaking. They made watches. E eles talvez se tornaram atalaias, guerreiros da obra do Senhor naquela cidade. And, so they were fleeing from France, Cartier, Philippe Patek, all those watch companies, Rolex. E todas essas empresas grandes como Rolex, empresas famosas começaram a ir para Genebra e estabelecer a sua many sede. of those businesses E muitas dessas empresas que were foram para lá, started elas começaram by Christians fleeing persecution. por cristãos que estavam sofrendo And all perseguições. they had was their trade. E tudo que eles tinham, And John Calvin began to teach about the power to create wealth. e esses reformistas começaram a ensinar sobre o poder de Deus Whatever you do, para gerar riquezas para whether uma you're a cidade. watchmaker Tudo aquilo que você or a faz, mother of children se você é um or a fabricante, teacher, se você é um fabricante de relógio, ou Whatever uma you do, mãe, ou um professor, o que quer que whether você you faça, eat or whether you drink, o que você faz para Deus, do qualquer coisa, everything for the glory of God. tudo que você faz, a sua profissão, dê If we tudo para a are glória de going to Deus. see- If we are going to see Se você quer ver Brazil come to Jesus, que o Brasil venha para it's Jesus, going to take every single one of you se você quer ver o Brasil para Jesus, é precisar de cada um de loving nós. God Nós temos que with amar a all Deus your heart, com todo o teu with all your coração, soul. com toda a tua alma, whatever you do, com tudo que você whether faz. you're eating, drinking, teaching, making watches, Se você é fabricante de relógio ou empresário, eu não sei qual é o teu trabalho. tent making, Ou se você é fabricante de tendas, you're doing it all to the glory of God. tudo que você faz, a sua profissão aqui no Brasil, faça para a glória de Deus. By the time that in John Calvin's lifetime, E durante o tempo de vida de Calvino, he was so successful in transforming Geneva ele foi tão bem sucedido na transformação da cidade de Genebra, and bringing the kingdom of God to a city que ele trouxe o reino de Deus para a cidade de Genebra. that when John Knox visited it, E quando John Knox, ele estava naquela cidade, this is what he said about the city of Geneva. sabe o que ele falou? It is the most perfect school of Christ that ever was on earth since the days of the apostles. It is the most perfect school of Christ. It is the most perfect school of Christ that ever was on earth since the days of the apostles. E quando John Knox chegou em Genebra, ele fez a seguinte citação sobre a cidade, que aquela cidade, depois do avivamento da presença de Deus, era como uma escola perfeita da presença de Deus, um exemplo perfeito do reino de Deus em uma cidade aqui na terra. Mas vamos perguntar sobre a tua cidade. Será que a cidade onde você mora, será que nós podemos afirmar que o reino de Deus está sendo estabelecido na cidade onde você mora? Is the will of God being done in your city? Será que a vontade de Deus está se cumprindo na cidade onde você mora? Segunda, terça, quarta, quinta, I'm telling you eu estou dizendo para vocês that the Lord wants to see the whole nation of Brazil. que o Senhor quer ver toda a nação brasileira. When God prays, Quando Deus está, He says, ask me. quando Ele está orando, Deus fez a seguinte oração: pede-me, Ask me for nations. pede-me as nações, Ask me. peça-me, Pray that my people would be one, ore para que o meu povo seja um, so that the world would believe that I sent my son. para que o mundo creia que eu enviei o meu filho. I want to challenge you tonight. E eu quero desafiar todos vocês hoje à noite. Pray the prayers of God. Façam a oração que Deus fez. Behold Him. Orem e digam assim: Spend eis time in His presence. que você possa passar tempo na And presença. I'm telling you, when you get up from that time of looking at Him through His Word, Quando você estiver buscando a Ele e a palavra dele, your heart will be on fire with a vision. o seu coração vai se encher de fogo e de visão por Deus. Do I bring the state of Bahia to Jesus? Deus vai te dar uma visão de como você ganhar a tua cidade e o estado para disciples Jesus. Deus of the vai te nation of mostrar. Brazil? Ele vai te mostrar como o Brasil. Do I get the kingdom of God in my city? Deus vai te mostrar como levar o reino de Deus para a sua cidade. How can the will of God be done in my city? Ele vai te mostrar como que a vontade de Deus vai In se my cumprir na sua neighborhood, cidade, na sua in my vizinhança, apartment no block, seu apartamento, in my university, na universidade onde você in my estuda, school, na sua loja, because I love God. porque eu sou apaixonado por and I Deus wanna answer e His eu quero a prayer. presença dele aonde eu estiver. And this is not going to be
successful by one government. E isso não vai ser apenas crédito de sucesso de um governo. It's not the president that's going to bring a nation to Jesus. Não é o presidente do Brasil que vai levar o Brasil para In Jesus. 4 more years, you're going to vote for another president. Porque logo depois o mandato dele se acaba e vem outro And presidente. then another and E another. depois entra outro, depois vem outro. The instrument that God has chosen Mas o instrumento que Deus to escolheu make disciples of nations para fazer discípulos de uma nação is his church. é a igreja dele, é o seu povo. It's you. É It's você. me. And so we come Então nós temos que nos unir to this conference, em conferências como essa. to Sunday morning, E nós temos que chegar aos domingos pela manhã. and we worship, E temos que adorar a and we Ele. behold him. E temos que And adorá-lo. we open the word of God, E temos que abrir a and we palavra. look at E a it, gente começa a ler e and we estudar. read E it, a gente lê. and we eat it. E a gente come a The palavra. breakfast of champions. Então esse é o café da manhã dos Man vencedores. shall not live by bread O alone, café da manhã dos vencedores é a palavra. until it goes inside. Você se enche da And palavra. we behold God. E você começa a orar. Deus, The Bible is the greatest revelation of God that we have. a Bíblia é a maior fonte de revelação de We Deus que can't você tem. add anything to it. Você não precisa acrescentar nada à Bíblia. We can't take anything out Você of não it. precisa tirar nada da Bíblia. But when we look at God, Mas quando a gente busca a Through Deus His Word, através da palavra, we begin to have the very same desires. você vai começar a ter o mesmo desejo que está no coração de Deus. Você vai ter a mente de We Cristo. think the thoughts of God. Você vai começar a ter os pensamentos de Our heart Deus. burns with what burns, with O what- seu coração vai queimar com o que queima no coração de And Deus. we say, E a "Give-" gente vai dizer, like John Knox said. como John Knox orou e disse. John Knox said, "Give me Scotland or Ele I disse, die." Deus me dá Escócia, Deus. And I'm sure there, what if all of us here Ele disse, me dá Escócia ou senão eu morro. said, "Give me Brazil. Já pensou você orando, Or Deus I me dá o die. Brasil ou eu morro? I am going Me dá a to minha give the cidade ou eu rest of my morro? life." Deus, eu entrego To a minha vida making por essa causa, disciples. pelo Brasil. And that when I make disciples, E Deus, quando Ele fez os seus discípulos, it's when I leave the conference. é quando a gente está em momentos como esse. It doesn't happen in the conference. Isso são coisas que não acontecem na I conferência. mean, the fivefold equips you É quando os 5 ministérios da igreja treina você. so that when you leave here, you do the work of ministry. Para quando você sair dessa conferência, é você que vai levar esse avivamento lá para fora. So that you are the ministers. Então eu quero dizer que você é o ministro. And God gives some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers to equip the saints. É por isso que Deus entregou apóstolos, profetas, mestres na palavra evangelista para treinar você, So you do the work para of que ministry. você faça a obra do ministério. And you E are é the você, ministers. o ministro de Deus And para when levar. you go Você back é o home, ministro para levar o reino de Deus aí fora. you know, you are the ones that are bringing the light of the gospel to your E family. você é a pessoa, o instrumento que vai levar a luz do evangelho para a tua after família. generation. When you go to work, Quando você for para o teu trabalho, you are the ones você é a that are pessoa. bringing the kingdom of God É a Monday to pessoa Friday. que vai levar o reino de Deus segunda, terça, quarta, quinta e sexta. I got to tell you what. I'll tell you stories tomorrow. We don't have time. Não tenho muito tempo, mas eu quero contar mais uma história. But I believe Mas eu acredito that if every one of us understood that we're all ministers, que nós temos que sair daqui com o entendimento que todos nós e cada um de nós somos ministros. that when you leave this building, Quando você sair dessa conferência, you're entering the mission field. You're entering the mission field. quando você sair daqui, você passar por aqueles portões, você está entrando no teu campo missionário. That when you go to work on Monday Quando você for trabalhar nessa segunda, and there's no Christians in your workplace, e você vai entender que existem talvez outros cristãos lá no teu ambiente de trabalho. that you're the minister of the workplace. Você é o seu ministro lá do trabalho onde você está. When you go to school Ou talvez quando você está numa escola ou faculdade. and you're the only Christian in your class. E talvez você seja o único crente da turma. When I was in university, I was the only Christian in my whole dormitory. Quando eu estudei na universidade, eu era a única cristã I do was the only dormitório. Christian in most of my classes. Eu era a única cristã no meio da minha And I turma. remember saying, God, E eu me lembro orar assim, give me Deus, wisdom. Give me wisdom. Deus me dá sabedoria. Give me knowledge. Deus me dá Give me conhecimento. understanding. Me dá The entendimento. 7 spirits of God. Me dá o teu espírito. Lord, give me this revelation. Deus me dá revelação. The spirit of wisdom and revelation. Espírito de sabedoria e And I revelação. remember that at
first I would be very confused E by all of eu lembro this que stuff. primeiro eu ficava confusa com tudo aquilo. But every day Mas todo I dia would go home eu ia para casa, all by myself sozinha, with my Bible. com a minha I Bíblia. would open it up Eu abria a Bíblia and I would look at him e olhava para a Bíblia. and I say, God, E eu dizia, Deus, you so love my class. o Senhor amou de tal maneira a minha classe, a minha turma. You so love the world. O Senhor amou o mundo de tal maneira e amou a minha turma. Lord, how will they hear without a preacher? Deus, como é que eu vou levar a tua palavra? Help me. Me ajude. Help me reach them. Me ajude a alcançar a minha Give me classe. revelation. Me dá revelação. How can I bring them to Como é you? que eu posso levar aquelas How pessoas can I para ti? teach them? Como que eu posso How ensinar? can I get your will to be done in my class? Como que eu posso fazer a tua vontade se cumprir na minha And turma? God began to give me understanding, E Deus começou a me dar revelation, entendimento e revelação. how to write my papers, how to Como- ask questions. Deus começou a me orientar como fazer os trabalhos de I would classe. have students following me out of class. E eu comecei a ter muitos Say, alunos que estavam how me did you know seguindo. to ask that question? What do you believe? Blah, blah, blah. And I began to have opportunities to preach the gospel. E Deus me deu estratégias e sabedoria para criar oportunidades para pregar o evangelho ali dentro. But I'm going to end with this. Mas eu quero finalizar com a seguinte história. At the end of this conference, No final dessa conferência I aqui, think it's very fitting e eu acredito que é um momento oportuno, because now you're going into your real ministry. porque quando você terminar essa conferência, é aí que vai começar o teu ministério. And I'm going to end with this verse from Jesus. E eu quero, the words of Jesus. finalizar a minha fala com as seguintes In palavras de Matthew Jesus. 28, As seguintes palavras de Jesus que estão em Mateus capítulo 28. Jesus came to his disciples. Jesus chegou para os seus discípulos. Are you a disciple? Quantos aqui são If you're a discípulos? disciple, raise your hand. Quem é discípulo de Jesus aí? Okay, he came to his disciples. Quem é and discípulo said, de Jesus? all authority in heaven Então, se você é discípulo, ele disse o seguinte para você: toda autoridade nos céus and all authority in Brazil e toda autoridade no Brasil, has been given to Jesus. Jesus disse, já foi me dada a mim. Therefore, Portanto, go vá and make disciples e faça discípulos from every city, em cada cidade do Brasil, em cada vizinhança, na sua cidade, of all of Brazil. em todo o Brasil. Baptize them Batize essas in the name of pessoas the Father, the em nome Son, do the Pai, Holy do Filho e Spirit, do Espírito Santo. and teach them E ensine essas pessoas to obey. a obedecerem. Teach them. Ensine essas pessoas. You teach them. É você que tem que ensinar. We teach you and you teach them Nós, pastores, treinamos você e você ensina as pessoas. É você que tem que ensinar. to obey everything Jesus Ensina has as pessoas lá commanded. fora a obedecerem os mandamentos de Jesus. And surely E He is compartilhem. with you always. Compartilhe. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos I séculos. want you to all stand up. Se coloquem de pé. We are going into a whole new phase in the nation of Brazil. We are going into a whole new phase in the nation of Brazil. E essas pessoas vão experimentar algo novo no Brasil. Okay. All over Brazil, houses of prayer are exploding. Sobre todo o Brasil, casas de oração estão sendo implantadas. And after the house of prayer is established, E depois que essa casa de oração for we are estabelecida, moving into discipling nations. nós estamos nos movendo para discipular nações. And so tonight is a commissioning service Então hoje à noite aqui é um culto de where comissionamento. I'm going to commission you Eu vou hoje à noite aqui comissionar vocês. to go Eu vou ordenar vocês para irem. back home to your house. Você vai voltar para sua Is casa. there anybody in your house that doesn't know the Lord Será yet? que tem alguém na tua casa ou na tua família How precisando de about Jesus? anybody in your neighborhood? Tem alguém precisando do Senhor na tua How about família? anybody at your workplace? Tem mais alguém na tua empresa, no trabalho, na Is there escola? anybody there that doesn't know the Bible Tem yet? alguém na tua volta que não conhece a Bíblia onde você está? Who's going to teach them? Quem é que vai ensinar Jesus para essas pessoas? You. Who's going to teach them? Quem vai ensinar essas pessoas a Who's gonna palavra? make disciples of Quem vai them? fazer discípulos para Jesus aqui? Who's going to teach them to do everything in the Bible? Quem vai ensinar essas pessoas lá fora a fazer tudo de acordo com a palavra? You are. Você vai. Você vai. And by the time I come back next year, E quando eu voltar aqui ano que vem, maybe Bahia will be saved. talvez a Bahia inteira vai ser salva para Jesus. Maybe Bahia will be saved. Talvez a tua cidade. Because you are going into Talvez your o Brasil vai ser uma nação aos pés home, de and you are Jesus. making disciples.
Você irá fazer and you discípulos are teaching them. e você vai ensinar essas pessoas. And I just want to end by praying for the pastor, E eu quero finalizar orando pelo apóstolo Apostle. Edilson. Yeah, Apostle. Edilson. Okay, is your wife still here? Or is she gone? And you know, the purpose of the fivefold. Então, qual o God propósito? gives apostles, Qual o propósito dos 5 prophets, ofícios da igreja? Os apóstolos, os profetas, os evangelists, evangelistas. pastors, teachers. Evangelistas, mestres na It's palavra, to pastores. equip you O propósito deles é so you treinar do the você work of ministry. para você fazer a obra do ministério. And I just was feeling that when I was praying for this apostle, E eu creio, eu tenho a direção do Espírito de orar pelo apóstolo. I got the scripture, Eu recebi a seguinte and escritura. it's really about the apostle Paul. Actually, he said it. Deus colocou algo no meu coração acerca do apóstolo Paulo He para said te there dizer. are many teachers, O apóstolo Paulo disse o seguinte: há muitos mestres, but not many fathers. mas não há muitos pais. You know, many teachers, Há muitos but mestres, not many fathers. mas não muitos pais. And I feel like the Lord says E eu sinto o Senhor dizendo that you are a father. que você é como You um are pai. not just a teacher. Você não é apenas um You are mestre. not just an apostle. Você não é apenas um But apóstolo, you are a father. mas você é como um pai. And I see you fathering E eu people. vejo você sendo um pai para And muitos. the Lord is raising you both up. E o Senhor está levantando vocês. You know, that turning the hearts of the fathers back to the Deus children. está transformando o coração And I dos pais see aos God filhos. giving you revelation E- of mountains. E Deus tem dado a vocês revelações de To montanhas, actually bring the family mountain back together. de como restaurar a To montanha turn da the hearts família, of fathers to de children. como transformar o coração Turn dos the pais hearts aos of children filhos to fathers. e o coração dos filhos aos pais. And actually build the very core of the country. E isso é a fundação de um The país. very building block of family in the nation of Brazil. É reestruturar a família brasileira. That you're going to raise up many fathers. Você vai levantar muitos Through pais, your ministry, many fathers muitos ministérios com And muitos these pais. fathers E esses pais will be fathers of businesses. serão pais de They'll be empresas, fathers of neighborhoods. serão pais na They'll be vizinhança, mothers serão mães, of the single moms. mães das mães They're gonna solteiras, bring them into their own homes, some of pessoas them. que vão levar essas pessoas para dentro And da I sua feel like casa. the Lord says E eu sinto o Senhor that dizendo: you are moving into a new level of transformation. Deus está levando você a um novo nível de And I transformação. see you sending out your people E eu vejo você enviando o teu to povo establish para estabelecer small groups, grupos pequenos, small discipleship pequenos grupos de discípulos, groups in businesses, in grupos nas empresas, universities, nas universidades, to actually bring to make disciples para levar discípulos e fazer discípulos of the nesses nation lugares, of Brazil, na nação of the brasileira, state of Bahia, no estado da and Bahia of this city. e nessa cidade. Father, we want to bless him Pai, nós queremos abençoá-lo for his heart as a father, pelo seu coração como for pai a heart as a mother, e esse coração como mãe. and I want you to raise your hands towards them. E eu quero que todos estendam as mãos And para I este want casal you to aqui. bless them. Eu quero que todos vocês estendam Just as say, mãos "The Lord bless you." para Just out abençoar. loud. Just Eu quero put que it saia down da to sua boca, blessing. diga assim: Senhor, The abençoe. Lord bless you. Abençoe esse casal. Keep you. Senhor, Cause te his face guarde, to shine te on you. prospere Be gracious to you. e que a graça do Senhor And esteja give sobre you eles. shalom. E o Senhor te dê a sua Give you the shalom. spirit of wisdom E Ele te dê espírito and de sabedoria e de revelation revelação and the knowledge e of de Him. conhecimento dele. Let the Logos and the Rhema E que o Logos e o Rema be eaten every day by your people. possa ser acrescentado a cada dia sobre esse povo. Feed them, feed his sheep. Alimenta as tuas The ovelhas. Lord will use you to feed his O sheep. Senhor irá usar vocês para alimentar as In suas Jesus' ovelhas. name. E para, em nome de Amen. Jesus, amém. Amen. Amém. Amen. Amém.